capítulo 9, versículo 57. O bispo Renato foi reinaugurar João Dias. Tivemos lá uma reforma e ele está inaugurando agora às 20 horas a nossa igreja ali da João Dias. Mas amanhã, se Deus permitir, ele vai estar aqui na terapia do amor, 20 horas com a Cristiane, abençoando sua vida sentimental. Amém? E o bispo Adilson daqui a pouquinho vai ministrar a Santa Ceia para a gente. Agora, levante sua Bíblia, por favor. Em nome de Jesus, meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Não tem sentido nós estarmos aqui e não te ouvirmos. É a tua voz que faz a diferença. É a tua voz que muda tudo, que nos fortalece, que nos faz entender tua vontade. É a tua voz, meu Pai, que nos direciona. Então tenha compaixão, meu Pai, de todos nós, e que essa palavra possa falar conosco, corrigir o que precisamos corrigir, mudar o que precisamos mudar. Nos faça entender claramente. Usa a minha boca agora e não deixe nenhuma dúvida, mas que essa palavra sirva para abençoar todos nós, em nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem diz: o preço do discipulado. Tudo na vida tem um preço. Você pode estar usando até uma roupa que você não comprou, que alguém doou para você, mas alguém pagou o preço. Tudo tem um preço. Muitas pessoas, por causa da graça, elas não têm o entendimento, porque o Senhor Jesus morreu por elas, elas pensam que não precisam fazer mais nada. E essa graça custou caro para o Senhor Jesus. Ele pagou um preço caro para nos salvar. É incrível o que o ser humano faz com Deus. Incrível. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou de tal maneira. O ser humano, de vez de amá-lo de tal maneira, despreza ele de tal maneira, rejeita ele de tal maneira. Olha que ele nunca falhou e o ser humano troca ele. Olha que ele sempre está pronto para atender, ouvir o ser humano, e o ser humano não busca, não rejeita. Aliás, só rejeita, não busca. Essa é a realidade, mesmo ele tendo pago um preço muito caro. Mas você vai entender uma coisa interessante aqui. Diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: o que é que Jesus disse? As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa o quê? Os mortos, o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Olha aqui para mim, por favor. Vamos entender como isso é forte. Vamos entender essa urgência que o Senhor Jesus quis passar para os seus discípulos, para quem queria segui-lo, mostrando que anunciar o reino de Deus, pregar a salvação, é mais importante que tudo. Nós não desrespeitamos o luto. Todas as vezes que nós fomos chamados para fazermos enterros, nós fizemos. Eu enterrei meu pai. Não tem nenhum problema você enterrar seu familiar. Mas o que o Senhor Jesus
estava querendo passar para os discípulos era a urgência, a importância de anunciar o reino dele. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas são, eu posso dizer assim, demoradas para as coisas de Deus. Nós estávamos evangelizando e uma pessoa falou: eu sei onde é o templo, um dia eu vou lá. Na cabeça dela é o seguinte: sempre vai ter a igreja ali, sempre vai ter o templo ali, um dia eu vou. Tem gente assim: um dia eu me batizo, um dia eu perdoo, um dia eu me conserto. Ela sabe o que está errado, já não muda. E digo mais, tem coisas que Deus nem fala mais com você, porque Ele sabe que você já sabe que isso é errado. Ele só espera você mudar. Ele não vai ficar falando a mesma coisa sempre. Ele já sabe que você tem entendimento do que é certo e do que é errado. Você sabe o que você tem que deixar, o que você tem que abrir mão, para que você tenha a sua salvação, se é que você quer a salvação. Quando se trata de salvação, tem que ter urgência. Lembra que Zaqueu desceu depressa? Lembra quando Deus falou: hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, hoje, não deixa para amanhã não endureçais o vosso coração, é agora. Eu já vi muitas pessoas perderem a salvação, morrerem sem salvação, porque elas demoraram quando não podiam demorar. Eu sei que nem todo mundo vai ser salvo, mas eu tenho um entendimento, porque Deus é justo. Nós temos que anunciar o evangelho, o reino dele, para que ninguém possa dar desculpas, dizendo assim: eu não sabia, eu não sabia que tinha o céu, eu não sabia que tinha o inferno, eu não sabia da vida eterna, eu não sabia que eu tinha uma alma. Nós chegamos a fazer uma camisa, não sei se você já viu: a alma não morre. Nós gastamos milhões todos os meses na mídia. Você muda de um canal, muda um canal, nós estamos lá pregando. Muda para o outro, nós estamos lá pregando. Muda para o outro, nós estamos lá pregando. Não aguento mais assistir eles, muda para o outro, nós estamos ali também. Ah, vou ouvir rádio, nós estamos ali também. Se for para a rede social, nós estamos ali também. Se for na rua, nós estamos ali. A mulher, um dia desse na evangelização: meu Deus, até aqui vocês estão? No hospital nós estamos, no presídio nós estamos, nas comunidades nós estamos. Nós sabemos a urgência de pregar o reino. Nem todos vão aceitar, mas ninguém vai poder dar desculpas para Deus. Se você chegar aqui amanhã, eu vou estar pregando. Amanhã eu vou estar na rádio pregando, vou estar na televisão pregando. Sexta-feira nós vamos estar pregando. Todos os dias, seja para uma pessoa, seja para muitas pessoas, não importa, mas todos os dias nós vamos fazer a mesma coisa. Agora, a decisão é da pessoa. Entenda que Deus não aceita desculpas. Você não pode querer servir a Deus do seu jeito. Olha o que a pessoa diz: deixa eu enterrar meu pai. Ou seja, deixa eu fazer primeiro o que eu quero, deixa eu servir do meu jeito. Ele disse: deixa os mortos enterrar os mortos. Vai lá e anuncia o reino. Quando Adão perdeu o paraíso, ele errou quantas vezes? Uma só. Quando ele teve a chance de buscar o perdão, a misericórdia, e Deus perguntou, já sabendo de tudo, porque quando Deus pergunta, ele já sabe, ele só está dando uma chance. Ele falou para Caim: cadê seu irmão Abel? Você acha que Deus não sabia? Ele pergunta dando chances. E ele perguntou para Adão, e Adão, de vez de falar: Senhor, eu errei, o que é que ele disse? A mulher que o Senhor me deu. Olha a desculpa dele. Em outras palavras: se o Senhor não me desse essa mulher,
não teria acontecido isso. Desculpa. Olha só, a pessoa, ela foge da culpa dela. O ser humano é especialista em dar desculpas. Desempregado, não tem emprego. Desanimado, não tem ânimo. Desculpa, ela não assume a culpa dela. Você pode até pedir desculpa, mas não fique dando desculpas para Deus, senão você vai perder a sua salvação. Ele não aceita desculpas, porque você conhece a verdade. Tem gente que mesmo no frio, ela vai se batizar, porque ela quer ser salva, ela quer a vida eterna, ela tem entendimento que Deus esperou até demais, que Deus teve misericórdia até demais. Tem gente que, se parar para pensar na vida dela, até quando você era incrédulo, Deus te livrou. Quantos perigos, quantas coisas aconteceram. Há quem Deus livrou na pandemia, quem Deus livrou de assaltos, há quem Deus livrou da morte no acidente. Tem gente que já passou por tantas coisas, tem marcas no corpo. Viu porque nós não podemos deixar para depois as coisas de Deus? Porque Ele não vai aceitar desculpas. Senhor, sabe o que foi? É porque eu ia me batizar, eu ia me entregar, eu ia largar amante, eu ia parar de ver pornografia, eu ia, mas não fez o que tinha que fazer. Deus, pessoal, Ele fala, Ele tenta de tudo que é maneira salvar. Ele não quer perder ninguém, Ele não tem prazer. Quando um perverso morre, Ele não tem prazer na morte do perverso. Ele não tem. Você assiste certas coisas que você fala: poxa, como é que pode existir uma pessoa assim? Como é que pode uma pessoa ter feito isso com um idoso, com uma criança? Seu senso de justiça logo, é mexido. Você fica... Tem coisa que eu não gosto nem de assistir, não me faz bem, me deixa... Mas Deus quer salvar. Deus quer salvar o perverso. Deus não quer que ninguém se perca. Eu fico pensando em Abraão, quando Deus pediu Isaac para ele. Ele poderia dar desculpa: Senhor, Sara não vai querer não, hein? Se eu tocar nesse assunto, vai ter uma guerra mundial. Sara. Não. Ele mostrou que Deus continuava sendo o primeiro amor dele. Ele mostrou, ele provou. Ele não deu desculpas. Ele mostrou que o tempo não tirou o primeiro amor. Ele mostrou, ele provou. Como a gente perde nas desculpas. Deus nunca aceitou, desde o primeiro ser humano, Ele não aceitou desculpas. E não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Desde o primeiro, Ele perdeu o paraíso. Lembra quando o Senhor preparou um banquete? Lucas 14:15 fala sobre isso, depois você lê. Ele preparou um banquete, mandou convidar, chamar as pessoas para o banquete. As pessoas disseram: não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Começou a dar desculpas. Quando chegou para o Senhor, ele ficou irado. Ele disse: tá bom, não querem? Chame outros. Mas o banquete está pronto. Só que tem uma coisa: aqueles que desprezaram, perderam o banquete. As pessoas que hoje estão desprezando Deus, vão perder o céu. Vão perder o céu. Quanto melhor você estiver espiritualmente, menos desculpa você vai dar para Deus. Pessoal, hoje nós temos tudo a nosso favor. Nós temos a Bíblia. Tão fácil ter uma Bíblia. Até no celular você tem Bíblia. E a pessoa não lê. Tem gente que não consegue ficar 10 minutos orando, 5 minutos. Se for pegar o tempo que cada um ora, tem gente que ora aquela oração, que ela dorme no meio da oração, repetitiva todos os dias, um pinguinho, mostra que não depende de Deus. Ela só ora quando o bicho pega. Por isso que sempre o bicho está pegando para você, tá? Está sempre o bicho pegando para você, porque se não tiver problema, você não ora. Mostre dependência de Deus, tá?
que não precise problemas para nos despertar para orar. Ninguém ficava acordando o Senhor Jesus, não, de se levantar para orar, para buscar. Nós temos o Univer, uma plataforma. A sua igreja tem um Univer. Tem séries, tem filmes. Já se preocuparam em filtrar tudo para vocês. É para o seu bem. Nós estamos aí vendo toda hora falando sobre a Terceira Guerra Mundial. Nós estamos vendo o mundo borbulhando. Mas Jesus disse que ia ser igual nos tempos de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Igual ao tempo de Sodoma e Gomorra, compravam, vendiam, porque o ser humano quer isso. Ele só se preocupa com isso, com a vida aqui. Ele sabe que vai morrer e não se preocupa com o que vem depois. Quando você tem a visão espiritual do reino, toda oportunidade, além de cuidar da sua alma, toda oportunidade que você tem, você ganha almas. Toda oportunidade. Quem é de Deus quer ganhar almas. Toda oportunidade que tem, a pessoa quer ganhar almas. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que cospe, tem gente que muda a rua quando a gente está evangelizando, tem gente que trata mal, não tem problema. Eu atendi um casal que trouxe a filha esses dias aqui e falou comigo assim: bispo, minha filha, trouxe ela para a igreja para buscar Deus, ela não queria vir, eu pedi para ela vir, e ela com a cara desse tamanho. Queria que o senhor desse uma palavra para ela. Falei, eu fui para frente dela, falei, fique tranquila, tá? Sua mãe e seu pai já estão indo embora já, daqui a pouco vão desaparecer, não vai pegar mais no seu pé não, tá? Nós já estamos nos despedindo da terra, nós vamos embora, daqui a pouco você não vai ter pai nem mãe para pegar no seu pé não, pode ficar aí no mundão mesmo. Ela olhou assim. Falei, daqui a pouco sua mãe vai desaparecer. O dia que você estiver em casa, sua mãe desaparecer, seu pai desaparecer, sabe que nós subimos, tá? Fica tranquilo, fica bem tranquila. Ela baixou a cabeça assim. Você conheceu a verdade quando criança, mas está se iludindo com o mundo. A palavra ficou. Sei que o semblante dela, o biquinho logo murchou. Ganhe almas, fale de Jesus, anuncie o reino, se coloque à disposição, faça alguma coisa. Não pense só em você, use o que você tem boca, fale. Use o que você tem à sua disposição, mas vamos anunciar o reino, porque nós temos pouco tempo e a porta vai fechar. Só não enxerga quem não quer. Mas uma coisa eu sei: estou bem com meu Deus, vigiando. Se aprendeu a andar na fé, cuidado para não cair. Vigie, não dê desculpas para Ele. Olha o que ele diz aqui para terminar, versículo 61, né? Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas do jeito dele, o que é que ele queria? Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse o quê? Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é o quê? Apto para o reino de Deus. Olha aqui, colocou a mão no arado, não pode mais olhar para trás, não tem volta. Você lembra da mulher de Ló? A Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O que é que ela fez? Só isso aqui, só olhou para trás. Por que ela olhou? Porque o coração dela estava dividido. O anjo pegou pelo braço. Deus vai julgar Sodoma e Gomorra, Deus vai descer fogo, sai daí. E apressando, e ela amarrada, não olhe para trás. Ela olhou, uma olhada. Quantas? Estragou tudo. Uma olhada, uma bobeira que você dá, uma navegada onde você não deveria navegar. Deus não está lá. Você sabe que Deus está em todos os lugares, menos na sujeira. Você vai buscar o que lá? Uma bobeira, uma olhada, se deu mal. Um erro pode ser fatal. Um erro, uma amizade, uma pessoa que você está flertando com ela, você é casado, casada, você sabe que o diabo quer te derrubar com isso. Jesus disse para o jovem rico: uma coisa te falta. Ele saiu triste, era uma só. Adão errou quantas vezes? Uma. Não brinque com Deus.
Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Eu não posso estar brincando, coloco a mão na arada, agora não vou mais falar de Jesus, agora eu vou viver minha vida, não. Paulo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. E eu digo a mesma coisa, ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque um dia eu fiz um voto de servir a Ele. E Ele não esquece do voto que eu fiz. Nós vamos ceiar. Você vai ter a oportunidade de se abrir para Deus, de conversar com Deus, de resolver essa injustiça, porque você pode até estar sofrendo injustiça, mas tem uma justiça que você pode fazer: se entregar a Deus. Ele pagou pela sua vida. Ele tem tentado de tudo que é maneira de salvar, te ajudar. Por mais frio que você esteja, tem gente na igreja que está fria. Você entra aqui e sai, você está mais preocupado com o que você vai fazer quando acabar o culto. Você está com a cabeça longe, você só está aqui com o corpo. Gente que está aqui, mas se Jesus voltar, ela sabe que ela fica. Você sabe a sua condição espiritual. Tem gente que sabe que se Jesus voltar, ela sobe. Eu lembrei de uma esposa lá do Rio de Janeiro que morreu. Antes de morrer, todas as enfermeiras e os médicos que vinham lá onde ela estava, ela evangelizava. Com saúde, sem saúde, no hospital, em casa. Eu estava fazendo culto sexta-feira, a mulher chegou, bispo, ora aqui por ele, porque eu peguei o táxi, e quando eu estava chegando no hospital para trabalhar, ele começou a ficar mal, eu percebi. Eu falei, o senhor está bem? Ele manifestou. Eu falei, não tem pastor, não tem bispo, ninguém, vai ser eu mesmo. Em nome de Jesus, saia. Vamos agora para a igreja. Trouxe ele aqui, resolve aí que eu estou indo para o trabalho. Vou pegar outro táxi. Resolve aí. Que legal. Aproveitando todas as oportunidades. Tomara que você esteja sendo útil para Deus. Se não está, passe a ser. Nós vamos ganhar almas para o reino dele. As coisas de Deus têm urgência. Tenha pressa para as coisas de Deus. Se apronte, porque está chegando a hora da verdade. Amém? Fique em pé, vamos ceiar. Prepara a Santa Ceia, por favor. Enquanto preparamos a ceia, curve a sua cabeça e pense na sua vida. Avalie sua vida agora. Provérbios capítulo 30, versículo 18, por favor. Depois de Salmos. Tenho certeza que Deus vai falar com você agora. Provérbios 30, versículo 18. Quem já achou, levante a sua Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através dessa palavra. O Senhor sabe o que elas precisam ouvir, eu não sei. Se o Senhor não usar minha boca, eu vou falar o que elas não precisam ouvir. Então vai ser em vão a vinda delas aqui. Eu empresto minha boca ao Senhor. Usa agora e faz esse povo compreender, faz esse povo receber de Ti não só o entendimento, mas a coragem para colocar em prática o que o Senhor vai pedir para eles fazer. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra nos fortaleça. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Graças a Deus. Diz assim, Provérbios 30, versículo 18: estas três coisas me maravilham, e quatro há que não conheço. Vamos ler o versículo 19. A primeira coisa é o caminho da águia no ar. A segunda coisa, o caminho da cobra na penha. A terceira coisa, o caminho do navio no meio do mar. E o caminho do homem como uma virgem. Olha para mim, por favor, agora, e deixe a sua Bíblia aberta e vamos pensar. O caminho da águia no ar. A águia é citada várias vezes na Bíblia. Você lê em Isaías que
Os que esperam em Deus, os que confiam em Deus, eles sobem como asas de águia. Você lê em Deuteronômio, você lê em Jó, você lê em várias passagens da Bíblia a águia. O que nós podemos aprender com ela? Muitas coisas. Muitas. A águia, quando ela vai atacar uma presa, ela tem uma visão muito boa. Ela vê de longe. A presa nem imagina que está sendo observada, ela vê de longe. E ela, quando ataca uma cobra, ela não luta com a cobra embaixo. Eu vi um vídeo um dia desse de uma cobra vencendo uma águia, porque ela estava lutando embaixo. Mas eu já vi ela dando bote, subindo com a águia, com a cobra e soltando lá de cima. A cobra morre na queda e ela vai lá e se alimenta. O que eu aprendo com isso? A águia, ela é forte em cima, ela é forte no alto. Se você ficar lutando as suas lutas só com a força do seu braço, se você ficar lutando as suas lutas só com a sua experiência, se você ficar lutando as suas lutas só aqui embaixo, está arriscado você perder. Se você aprender a subir, se você aprender a orar, se você aprender a depender de Deus, se você aprender a confiar em Deus, se você trouxer os seus problemas para o alto, você vence qualquer luta. No espírito nós somos mais fortes do que qualquer luta, do que qualquer problema. Ela não voa em bando, ela voa só. Ela aguenta pressão. Tem gente que qualquer pressãozinha, ela abre o bico. Ela quer vencer fácil. Ela pensa que as coisas vão cair do céu, ela pensa que as coisas vão vir de mão beijada. E não é assim que Deus trabalha. Deus permite que venhamos enfrentar pressões. Às vezes você recebe uma boa notícia e daqui a pouco em seguida já vem uma bomba. E Deus manda nós seguirmos em frente, porque Ele sabe que no final vai ter vitórias. Mas não é fácil. No nosso caminho nós encontramos lutas, nós encontramos pressões. No caminho de Davi teve Saul perseguindo, mas teve o Deus de Davi dando livramentos. Então você vai ter pessoas te perseguindo, mas vai ter Deus livrando. No seu caminho vão ter Judas traindo. Jesus esteve também no caminho dele, mas o Pai honrou. Você vai ter Judas te traindo, te decepcionando, mas você vai ter Deus honrando. Você vai ter Tobias, Sambalate, como foi na vida de Neemias, que queria construir os muros ou reconstruir os muros de Jerusalém, e Deus ajudou ele. Você vai ter pessoas querendo te atrapalhar, como tentaram atrapalhar ele, mas você vai ter um Deus de restituição te ajudando a levantar o que foi destruído, a recuperar o que foi destruído. Deus é Deus. Mas tem momentos de pressões. Se a águia não aguentasse pressões, ela não fazia os ninhos lá em cima, em lugares seguros. A águia, ela ensina os filhotes a voar de uma maneira interessante. Ela solta. Depois você lê Deuteronômio 32:11, fala que Deus também trabalha assim conosco. O filhote toma aquele susto, daqui a pouco a águia vem de lá e pega. Deus vai nos ensinando a tomarmos atitude de fé. Ele vai tirando pessoas da nossa vida para nós dependermos só dele. Ele vai permitindo situações que nós não podemos contar com ninguém, para ficarmos 100% dependendo dele. A águia é muito forte lá em cima. Ela é símbolo de força, ela é símbolo de visão. Tem países que têm a águia como símbolo delas, mostrando a força. Estados Unidos é um. A águia é símbolo de força. Quando a pessoa é uma águia, ela não fica em bando, indo pela cabeça dos outros.
Hoje eu peguei um testemunho mais cedo de um homem que pediu as contas do trabalho, e ele ouviu tantas coisas, ouviu dos colegas de trabalho, ouviu do patrão dele, ouviu de todo mundo: você é maluco, você vai largar o certo pelo duvidoso. E hoje a vida que ele tem não se compara com a vida que ele tinha. Se ele ficasse ouvindo quem não deveria ouvir, ele estava lá até hoje. Aprenda com a águia, aprenda a levar os seus problemas para Deus, e nos dias difíceis de pressão, entregar na mão de Deus e dormir em paz e confiar. Aprenda a ter visão para você investir na sua vida espiritual, porque Deus quer te colocar em lugares altos para você iluminar outras pessoas. Deus quer te colocar em lugar alto para que o seu testemunho, a sua vitória possa somar na vida de outras pessoas, possa ajudar outras pessoas. A luz está onde? Aqui embaixo ou lá em cima? Onde fica as lâmpadas? No alto. Deus não pega a luz para colocar debaixo da cama. Ele quer colocar você iluminando outras pessoas em lugares altos, mas você tem que ter estrutura, visão espiritual para você aguentar a pressão. Às vezes nós pedimos coisas para a nossa vida e nem sabemos o que estamos pedindo, porque quanto mais você conquistar, quanto mais você crescer, quanto mais você avançar, mais pressão você vai sofrer, mais perseguição você vai sofrer, mais inveja você vai sofrer. E se você não tiver visão espiritual para investir na sua vida com Deus, do jeito que você sobe, você desce. Eu já vi muita gente subir como águia, mas descer como martelo sem cabo. Tenha visão. Aprenda a ter visão espiritual, discernimento, entendimento espiritual. A águia deixa várias lições. Aprenda. Traga isso para a sua vida e veja no que você precisa aplicar. Agora, olha o segundo. Diz assim: o caminho da águia no ar. Realmente é de se admirar, né? O caminho de que mais? Da cobra na penha. Olha para mim, por favor. A cobra, ela poderia ficar mais na areia. Só que na areia ela deixa rastro. Se você é uma pessoa de Deus, você não deixa rastro no seu trabalho. Você não faz coisas erradas, porque você sabe que cedo ou tarde vai dar problema. Não deixe rastro. Quando a Bíblia fala da cobra, da serpente, a Bíblia fala para nós sermos simples como a pomba e prudente como a serpente. Ela é prudente. Tem gente que não é prudente. Pelo contrário, deveria ser prudente, mas não é. A cobra, ela anda na penha, na rocha, para não deixar rastro. Na rocha é mais difícil. Você, quando era criança, já brincou na areia. Você ficava com raiva quando você fazia seu castelinho na areia e a onda vinha e levava. É fácil na areia. É mais difícil vencer sendo justo, fazendo a coisa honesta. É mais difícil vencer construindo na rocha, mas você tem paz, você tem segurança. Na rocha você está tranquilo. Vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas não vai derrubar você. Quando você tem esse entendimento, você não coloca a sua vida em risco, a sua família em risco, a sua alma em risco por dinheiro, por negócio nenhum. Aprenda a ser prudente como a serpente. Aprenda a escolher não um caminho mais fácil, porque ele pode ser perigoso. Ele pode te levar para onde você não quer ir. Nós aprendemos com a cobra. Ela troca a pele dela, ela se renova, ela tem paciência para atacar. Um dia desse eu vi um vídeo de uma cobra. Ela estava paradinha, esperando na cerca um pássaro pousar, para ela se alimentar. Ela esperava o momento certo para dar o bote.
Você tem que aprender que nos momentos de agir, você não pode ficar parado. Tem gente que ora muito, mas não toma atitudes. Quando chega a hora dela agir, ela dá o bote, ela não consegue dar o bote. Você, quando tem bons olhos, você aprende com tudo e com todos. Você aprende o que fazer e o que não fazer. Talvez você seja um tipo de pessoa que se culpa muito por um erro que você cometeu. E eu pergunto para você, quem nunca errou? Todos nós erramos. Você tem Davi que matou Urias, mas a história dele não foi definida por um erro dele. Nós falamos de um Davi que matou Golias, mas ele também matou Urias, matou o companheiro dele de trabalho, errou, falhou, mas aquilo não definiu a vida dele. Você tem um Moisés que matou um egípcio, não deveria ter matado, sofreu consequências, porque os nossos erros, Deus perdoa, mas não inocenta o culpado. Nós colhemos frutos dos nossos erros, mas não ficamos nos culpando a vida inteira. Tem gente que fica, eu não me perdoo até hoje, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Nós erramos, mas os nossos erros não nos definem. Nós cometemos erros, aprendemos com os nossos erros. Seria melhor aprendermos com os erros dos outros, mas os nossos erros também deixam lições, deixam ensinamentos para nós não repetirmos. Aprenda. Um erro seu, uma falha sua, não define a sua história, não define a sua vida. Vários heróis da fé, vários homens de fé, eles cometeram erros, mas continuaram, e Deus honrou. Então não fique se culpando a vida inteira. Aprenda a não carregar o peso da culpa. Aprenda a se perdoar. Eu não fico pedindo perdão quando eu erro o tempo inteiro pela mesma coisa. Quando eu peço perdão, eu creio no perdão, porque está escrito, se com a boca confessar e com o coração crer, Ele é fiel e justo para perdoar. Então eu creio, eu levo a minha fé na palavra. Na palavra. Se as circunstâncias dizem que não tem jeito, se todo mundo fala que não tem solução, eu vou na palavra que diz que tudo é possível que crê, e eu venço com a palavra. Minha fé está apoiada aqui. Aqui. Procure construir na rocha. Procure fugir das facilidades. Você tem noção de quantas pessoas no nosso país estão viciadas nos jogos? Eu atendi um senhor que ele perdeu 80 mil nos jogos, e ele disse que uma voz ficava na mente dele: jogue que agora você vai ganhar, jogue que agora você vai ganhar. Ele começou a noite ganhando e terminou perdendo. Se nós confiamos em Deus, nós temos que confiar que Ele vai suprir as nossas necessidades. Nós não precisamos apostar, nós não precisamos nos viciar, nós temos que depender dEle, que Ele supre todas as nossas necessidades. Perdeu 80 mil, uma voz dizendo: vai, joga, você vai ganhar, porque o diabo fica assim, iludindo. E quando a pessoa ganha alguma coisinha, aí que ela fica, agora é minha hora, acho que hoje é meu dia. E foi o dia dele perder 80 mil. Desconfie quando alguém vier com alguma proposta muito fácil para você. Tenha cuidado. Hoje eu atendi um casal que veio de outro estado aqui para São Paulo, porque ele começou a negociação na internet. E quando ele saiu do estado dele com a esposa e vieram aqui para São Paulo, conheceu o espaço que ele estava negociando, para poder ver realmente de perto a empresa. O dono da empresa não conhecia o homem que estava negociando na internet, era um golpe. Ele ficou triste. Orei por ele horas atrás aqui. Ele falou: estou voltando, bispo, lá para o meu estado, mas eu vim confirmar. Deus incomodou ele, porque o negócio estava muito fácil. E quando chegou aqui, o dono da empresa falou que nunca ouviu falar desse homem. Ele estava usando o nome da empresa na internet para dar um golpe. Se ele fosse uma pessoa ansiosa, se ele fosse aquelas pessoas que fazem as coisas rápidas, sem pensar, sem os pés no chão, acreditando em todo mundo, porque tem gente que acredita em Papai Noel, gente que acredita em tudo, e está cheio de pessoas dando golpes aí. Eu falei: você pode estar triste,
Mas louve a Deus, se alegre, porque Deus te livrou de um golpe. Pior é se você tivesse investido o que você lutou para ganhar e ter perdido fácil para dar para os outros. Seja prudente, construa na rocha. Podem querer puxar o seu tapete, mas se você estiver na rocha, quero ver quem vai puxar a rocha. Tenha calma, cuidado com a sua ansiedade, sua vontade de querer tudo rápido, para você não se afundar rápido. Veja a terceira coisa aí. Diz assim: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra onde? Na penha. O caminho de quê? Do navio no meio do mar. Olha para mim, por favor. Aprenda isso. O navio é diferente do trem. O trem é colocado onde? No trilho, nos trilhos. Ele vai ali. O navio não. O navio ele tem que enfrentar o mar. Ele quer chegar em um determinado lugar, ele chega, não chega? Mas ele enfrenta a tempestade. Ele enfrenta o mau tempo. Tem horas que o tempo vira de uma hora para outra. Como é que estava esses dias aqui em São Paulo? Calor. Como é que você já está agora? Com frio, casaquinho? Que na esplanada mesmo, misericórdia. O lugar que venta. Virou o tempo. Mudou o tempo. Você tem que aprender a conviver com pessoas que mudam. Tem gente que te ajudava, não te ajuda mais. Tem gente que no início até te deu um empurrãozinho para frente, hoje está empurrando você para trás. As pessoas mudam. A coisa no mercado também muda, e você tem que estar aberto para mudanças. O navio, quando sai daqui do Brasil para outro país, você está pensando que ele pega só Macau? Quem já fez cruzeiro aqui? Quem já viajou no navio aqui? Quem já pegou uma tempestade aqui? Não é fácil não. Gostoso é quando o dia está ensolarado, o mar está calminho, aí é gostoso navegar, aí está tranquilo, mas a coisa vira. Tem gente aqui enfrentando um tempo feio, um tempo difícil, um tempo que você não está conseguindo comprar, você não está conseguindo investir, você está numa dificuldade tremenda, o que entra é muito pouco para as suas necessidades, mas não vai ficar assim o tempo todo não. Você não usa esse casaco o ano inteiro não. Tem gente que teve que procurar as roupas de frio esses dias. Tem gente que teve que lavar, porque tinha um tempo que ela não usava, agora você está usando. Talvez vai ter que usar mais alguns dias, daqui a pouco vem um calor, ou seja, o tempo muda, mas o navio continua. Ele chega ou não chega onde ele quer? Ele chega com dificuldades, com ventos, com tempestades, com momentos difíceis, mas ele chega. Tenha fé, não pare, continue, que você vai chegar onde Deus quer que você chegue, para a glória dele. Com dificuldades, com guerras, com situações de repente que você nunca imaginou passar, mas continue. O navio chega. O navio no mar. Eu duvido, se você conversar com essas pessoas que vivem trabalhando nos navios, duvido que sempre foram dias bons, viagens boas. Podem ter tido viagens tranquilas, mas eu tenho certeza que teve viagens que foram difíceis. Tem horas que parece que o barco vai virar, tem horas que parece que o tempo fecha, e de repente você está vivendo um momento que o tempo fechou para você, o tempo está fechado para você, mas tem um Deus que abre o tempo, tem um Deus que muda o tempo, tem um Deus que muda situações, quando você não deixa de confiar nele. Aprenda a manter sua fé nos momentos da tempestade. Aprenda a confiar em Deus mesmo nos momentos difíceis. Não tenha fé só para os momentos fáceis.
De repente você está vivendo agora um momento que exige de você mais fé do que ano passado, mais fé do que ano retrasado. Mas você vai chegar onde você quer. Diga: eu vou chegar onde eu quero. Você vai chegar. Pode ter inveja, pode ter olho grande, pode ter pessoas querendo atrapalhar, mas tem um Deus que está cuidando de você. Você não vê, mas tem um Deus te olhando, tem um Deus cuidando. Eu não sei se você já percebeu, em momentos da sua vida, que você não estava aguentando mais, que a coisa estava chegando no seu limite, e daqui a pouco veio um alívio. Já aconteceu isso com você? É porque Deus conhece a nossa estrutura. Tem momentos que parece que você não vai aguentar, e Deus traz um alívio, porque Ele sabe a estrutura de cada um aqui. Quando você crê em Deus, você sabe que Ele está cuidando de você. Você sabe que o resultado final vai ser um resultado positivo. E o diabo também sabe, e ele não fica de braços cruzados. Por isso que ele traz as más notícias, os dias maus, ele traz as decepções, ele traz o Judas, ele traz tudo que não presta para tentar te abalar. Mas o navio segue, balança, é guerra, joga para um lado, joga para o outro. Às vezes entra uma aguinha no navio, mas ele continua, ele persevera para chegar onde ele quer. Agora olha a última coisa. O que diz aí? O caminho de quê? Do homem com uma virgem. Essa virgem aqui simboliza a noiva. Quando você ama o que você faz, você não faz de qualquer jeito. Quando você faz de qualquer jeito é porque você não ama o que você faz. Eu amo o que eu faço, então o que eu faço tem que fazer bem feito. Tudo que eu faço para Deus, eu amo fazer. Ame o que você faz, ainda que não esteja dando lucro o que você deseja, ainda que não esteja tendo retorno o que você deseja, ame o que você faz. Faça bem feito, faça com todas as suas forças. Eu lembro que antes de eu casar, a minha mãe falava para mim: meu filho, quando sua namorada te pede uma coisa, olha, quando ela fala com você, se eu te chamar para fazer uma coisa, para mim é uma guerra, mas quando ela chega, eu me lembro que ela morava longe, e teve vezes para chegar até ela que foram dias difíceis. Eu chegava lá, ela perguntava: foi difícil chegar aqui? Não, foi fácil, amor. Apaixonado, amando, tudo é fácil. Mas quando você não ama o que você faz, você reclama, você faz de qualquer jeito, você não faz como deveria fazer. Ame o que você faz, coloque força no que você faz. Eu vou ser sincero, eu já me assustei com gente que deixou os cartões aqui. Eu me lembro que há uns anos atrás nós pedimos para as pessoas trazerem os cartões da empresa. Eu não sei o que foi que nós estávamos precisando, que nós ligamos para um daqueles cartões. A pessoa que atendeu o cartão, nós desligamos o telefone. Quem é? Quer o quê? Nada não, obrigado, Deus abençoe, misericórdia. Você tem que até ter cuidado para não deixar as coisas na mão de certos funcionários, porque eu já fui em lugares que eu não fui bem tratado, que eu não voltei mais. Você não deve ter funcionários que não amam o que fazem, não, que estão loucos para ir embora, não, que está queimando a empresa, que atende de uma maneira horrível, que queima o ponto. Tem lugares que você vai, que você é tão bem tratado, que a pessoa ama tanto o que faz, que você fica desconcertado se você não der uma gorjeta. Você fica sem graça, você tem vontade de voltar, porque a pessoa te trata tão bem, a pessoa faz com tanto amor, a pessoa não faz interessada no dinheiro, ela ama o que faz. Ame o que você faz, porque você vai fazer bem feito, amém? Na hora que a pessoa falou: quem é? Quer o quê? Nada não, meu amor, obrigado.
estou fora. Todo mundo gosta de ser bem tratado, aprenda a tratar. Tire essas lições com a águia, com a cobra, com o navio, com o homem apaixonado pela mulher. E entenda que o Deus que começou a obra na sua vida, Ele vai terminar. O Deus que começou a obra na sua vida não está em apuros para resolver seus problemas. Ele sabe o que vai fazer, e vai fazer melhor do que você imagina, porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele escolheu você, Ele é com você. Creia que Deus é contigo, ainda que ninguém creia, creia que Deus é contigo. Enfrente esse tempo ruim, porque... Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 4, no versículo 1, por favor. Zacarias, capítulo 4, no versículo 1. Quero entrar num assunto que pode mudar a história da sua vida agora. Zacarias, capítulo 4, versículo 1. Se você for no final do Antigo Testamento, em Malaquias, e voltar, você vai encontrar um pouco mais fácil. Fica no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias 4, versículo 1. Levante a Bíblia quem achou. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, essas pessoas precisam te ouvir. E eu estou aqui com a tua palavra para nós meditarmos. Usa a minha boca e ajude cada uma dessas pessoas para que elas entendam a tua palavra. Se o Senhor não ajudá-las, elas não vão entender. Se elas não entenderem, vai ter sido em vão elas terem vindo aqui, elas pararem para escutar essa palavra. Então dê entendimento a elas, e que elas sejam abençoadas, meu Deus. Que essa palavra fortaleça elas, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Agora eu quero toda a sua atenção, toda a sua atenção. Tinham destruído tudo em Israel, e o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Nessa situação, eles tinham saído do cativeiro e precisavam reconstruir tudo, levantar tudo. E olha que interessante, olha só, versículo 1: e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado de quê? Do seu sono. Olha para mim, por favor. Deus trabalha despertando. Tem muitas pessoas que precisam ser despertadas. Tem muitas pessoas que Deus está esperando uma atitude de fé dela para Ele honrar. Só que ela está, espiritualmente falando, dormindo, acomodada. Cuidado, você que Deus já pediu para você fazer algo, você não fez ainda. Tem gente que já era para ter saído de onde está trabalhando. Deus já falou que é para ela montar um negócio para ela mesma, mas até hoje a pessoa tem medo. Tem gente que se acomodou com a vidinha que ela tem, e Deus quer fazer coisas maiores, grandes, mas precisa despertar. Entenda, por favor, Deus trabalha despertando. Deus não trabalha com acomodados. Você vai ver muitos testemunhos aqui de pessoas que tiveram coragem para tomar atitudes, porque Deus deu a direção. Eu já vi casais darem testemunhos aqui, que a mulher falou, meu marido ficava, não, se é de Deus eu me mandar embora. Eu falava, amor, vamos começar esse negócio. Agora, o que nós ganhamos em um mês é mais do que ele ganhava o ano inteiro. E não estamos melhor porque ele demorou muito, mas nós vamos chegar lá. Desperte para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Cuidado com a acomodação, porque é um perigo. O espírito de acomodação atrasa a vida de muita gente. E ele continua dizendo assim, ó: e disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro,
e um vaso de azeite no seu topo, com suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Olha para mim, por favor, preste atenção para você entender agora. Deus deu essa visão e ele viu o candelabro, e ele não entendeu, e ele perguntou: o que é isto? E ele falou: você não sabe o que é isto? Ele falou: não sei, meu Senhor. Quando você é humilde, Deus consegue te ensinar. Quando você acha que sabe tudo, Deus tem dificuldade para trabalhar com você. Deus não tem dificuldade para ensinar. Deus gosta de ensinar, Deus gosta de orientar, mas Ele só consegue fazer isso quando a pessoa está no Espírito. Ela é humilde para seguir as direções que Deus dá. Imagine se Deus chegasse para você hoje e falasse assim: ó, construa uma arca igual a que Noé construiu. Ia ser fácil para você? Não. Nos dias de hoje, que você já encontra a madeira pronta, não precisa você cortar. Nos dias de hoje, que você pode comprar tudo fácil, no tempo de Noé não tinha isso. Hoje já seria difícil. No tempo de Noé era mais difícil ainda. Agora ele conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque Deus foi dizendo: pega essa madeira, calafeta com betume, faz desse tamanho. Deus disse tudo o que ele deveria fazer, e ele foi seguindo as direções, e Deus abençoou. Sabe por que a gente se arrebenta? Porque a gente não vai no Espírito. Porque é fácil o mal nos tirar do Espírito, e às vezes nós começamos a agir do nosso jeito, na força do braço. Noé, ele construiu uma arca que era considerada impossível, mas ele conseguiu. Porque quando Deus está dando a direção e você segue e nós seguimos, nós conseguimos. Nós não conseguimos de uma maneira fácil, porque Deus não trabalha facilitando, é difícil. As pessoas dão testemunhos aqui, mas foi difícil até elas chegarem na vitória. Mas Deus honrou, Deus abençoa. Deu para você entender? Deus quer guiar, Deus quer dirigir. Às vezes está na sua frente, mas por você não estar no Espírito, você não consegue enxergar o que Deus quer que você enxergue. Às vezes tem pessoas trabalhando com você que Deus quer que você se afaste, mas você não enxerga. Às vezes tem coisas que Deus quer que você pare, e tem outras coisas que Deus quer que você avance, mas só no Espírito para você entender isso. Agora, depois que ele falou que não sabia, depois que ele foi humilde, olha só a palavra que veio, e essa é a principal de hoje. Vamos lá, versículo 6, diz o quê? E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a quem? Zorobabel, era o governador, era o homem que queria reconstruir, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo Espírito, pelo meu Espírito, diz quem? O Senhor dos Exércitos. Olha para mim, por favor. Às vezes nós não temos vitórias em certas situações porque queremos resolver na força, queremos resolver do nosso jeito, queremos resolver da nossa maneira, na força do braço, na pressão, brigando, se estressando, e não adianta, porque tem coisas que se não for no Espírito, não acontece, não tem como acontecer. Me diga qual homem que teria poder para abrir o mar vermelho? Nem hoje, com toda a tecnologia, nem hoje com tanto dinheiro,
Me diga qual é o homem que consegue abrir o mar vermelho para o povo passar. Mas Deus conseguiu. Deus conseguiu derrubar as muralhas de Jericó. Deus deu vitórias para o povo dele várias vezes, sem o povo precisar nem colocar a mão. Foi no Espírito, foi Deus que deu. Tem vitórias que só Deus dá. Tem coisas que se Deus não fizer, ninguém consegue fazer. Se Deus não consertar, ninguém consegue consertar. Se Deus não abençoar, já era. A Bíblia diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi quem? O Espírito de Deus. É Ele que dá crescimento. É o Espírito de Deus que abençoa. Mas muitas pessoas colocam toda a força, sabe para quê? Para ganhar dinheiro. Ela põe toda a força no trabalho, mas ela é fraca espiritualmente falando. Fraca. Ela só ora aqui dentro, ela só lê a Bíblia aqui dentro, ela só se liga com Deus aqui dentro. Antes de eu subir no altar, eu já estava ligado com Deus. Eu não me ligo com Deus quando abre aquela porta eu entro aqui, não. Eu vivo com Ele 24 horas. Quando você vive com Deus, quando você segue a direção de Deus, você vence. Não finja que Deus está te abençoando, porque você que está trabalhando muito, está esgotado, estressado, você sabe que Deus não está abençoando. E Deus não está abençoando porque no espiritual você está deixando a desejar. Você não está sendo quem Deus gostaria que você fosse. Aquela pessoa que nos momentos difíceis confia nele, depende dele. De repente você fica nervoso e com a sua equipe, com os seus funcionários, com as pessoas que trabalham com você, você faz pressão, você quer que as pessoas sejam igual a você, você perde a paciência, o equilíbrio. Sabe por quê? Tudo seu é aqui, ó. E uma hora você vai cansar. É no Espírito. Se Deus não agir, já era. Tem momentos que mesmo sendo uma pessoa de muita fé, não é fácil. Tem momentos que mesmo sendo uma pessoa de fé, é difícil. É difícil não perder a fé. É difícil você manter sua fé. Mas quando você é uma pessoa de Deus, você consegue. Amém? Não é fácil, mas nós conseguimos no Espírito. Valorize o Espírito de Deus. Valorize os cultos de quarta, os cultos de domingo. Valorize a meditação na Bíblia. Valorize a vida de oração. Valorize se manter no Espírito. Quando o mal quer te aborrecer, ficar te culpando: ah, por que você fez isso? Por que você fez isso? Tá bom, errei, falhei, mas Deus vai me ajudar a consertar. Perdi, mas Deus vai me ajudar a levantar. Quando você está no Espírito, o mal não te vence, o mal não prevalece na sua vida. Ele queria levantar, ele queria reconstruir. Até o templo estava destruído, ele queria levantar. A intenção era boa, mas era da maneira errada. Cuidado para você não estar trabalhando muito com boa intenção, mas não está indo como Deus gostaria que fosse, no Espírito. Porque no Espírito você não murmura, você confia. No Espírito você sabe que a sua aliança é com Deus. Então quando você tem alguma situação difícil, você confia nele, você fala com ele e ele te dá paz. Se você não tem vida com Deus, você pode falar com todo mundo e você continua sem resposta, porque você não está no Espírito. Quando você está no Espírito, às vezes você marca até um atendimento com o pastor, mas quando acaba o culto você fala: não precisa não, porque Deus já falou com você. Está dando para você entender? Olha a palavra que chegou para ele. Não vai ser na força, não é assim, não é na violência. Tem gente que as coisas com ela tudo brigando, é tudo, sabe, é na força mesmo do braço, é na pancada. E não vai resolver assim. Tem coisa que só entregando na mão de Deus para Ele abençoar. Só Ele para abençoar. Não consegui resolver ainda, vou resolver. Não ganhei ainda, mas eu vou ganhar. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Quando Deus deu a direção para Noé construir a arca, você sabia que a arca não tinha ninguém comandando ela, não tinha leme, mas Deus sabia para onde estava levando. Deus sabia. Muita gente chamou Noé de louco. Você viu o que o rapaz falou? Quando veio pegar o aniversário, perguntaram onde é que ele estava indo.
E falaram que ele estava indo para lá fazer o quê? Ouvindo fazer o quê? Dar dinheiro. Ele não tinha dinheiro. Ele tinha era vício. Ele tinha uma vida destruída, humilhante, difícil. Mas Deus restaurou, porque Deus restaura. Imagine Noé dentro daquela arca. Foi fácil? Não foi fácil. Deixa a Bíblia aberta onde está. Coloca aí Gênesis 8:1. Coloca aí, olha que bacana isso aí, ó. E lembrou-se Deus de quem? De Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se o quê? As águas. Põe aí o 2. Cerraram-se também as fontes do abismo e a janela dos céus, e a chuva dos céus o quê? Deteve-se. E as águas iam o quê? Se escoando continuamente sobre a terra. E ao fim de 150 dias fizeram o quê? Minguaram. Olha para mim, por favor. Olha bem para mim agora. A tempestade que Noé enfrentou foi forte? Nunca houve uma tempestade como aquela. Nunca houve um aguaceiro como aquele. Nunca veio uma tempestade tão forte. Mas ele sobreviveu. Ele aguentou. Foi forte. Mas uma hora as águas baixaram. Tenha calma. Você está no meio de uma tempestade, as águas vão baixar. Calma, a poeira vai baixar. Deixa a poeira baixar. Depois da tempestade, o tempo fica lindo. Depois da tempestade muda tudo. Veio a tempestade, mas Deus estava ali com ele. E chegou o momento que a arca parou nos montes do Ararat. Ele soltou uma pomba primeiro, a pomba voltou, não tinha escoado ainda as águas. Depois ele soltou de novo, mas teve uma hora que ela veio com um galinho de oliveira. Se não foi de primeira, vai de segunda. Se não foi de segunda, vai de terceira. Mas uma hora as águas baixam, uma hora a tempestade acaba, uma hora a situação muda, e Deus honra a sua fé. Aprenda a estar no Espírito, que o mal não te vence. Cuidado, quantas pessoas caíram em armadilhas. Por quê? Porque estavam num momento muito ansioso, muito preocupado com o material, e o mal viu que a pessoa não estava bem, e a pessoa cai numa cilada, numa armadilha, numa coisa que parece fácil. O que mais tem agora são pessoas dando golpes, e o que mais tem são pessoas caindo. Porque se tem gente dando golpe, é porque tem gente sempre caindo. Quem está entendendo? Deu para você entender? Não é por força, nem é no que? É no Espírito. Se Deus não abençoar, você não vai conseguir. Mas Deus vai abençoar e você vai conseguir. Amém? Diga, eu vou conseguir. Não, você vai conseguir sim, porque Deus vai te ajudar. Mas olha para mim, por favor, no Espírito. Não é na carne, nem na força do braço. Agora, olha esse versículo. Por isso que você, entenda uma coisa, por isso que você tem que ter o Espírito Santo, e quem é de Deus é guiado pelo Espírito. Você tem que ter e ser guiado por Ele. Você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Sensível. Às vezes você está para cair na maior furada, e o Espírito Santo fala, não faça isso. Senhor, mas isso aí, não, é furada. E você acha até que perdeu, mas depois você vê que é um grande livramento, porque Deus guia quem é dele. O problema é que a maioria não tem ouvidos para ouvir. Vem para a igreja e só se liga com Deus aqui dentro. Segunda-feira, tem que ir lá segunda-feira. Segunda-feira eu vou me ligar com Deus. Segunda-feira foi forte. Mas é só segunda. O bispo orou bastante por mim. E você não orou? Olha o que diz aqui, ó. Olha só. Já vou terminar já. Falta 20 versículos. Eu não gosto de ler a Bíblia, mas tu vai ler. Vai. Diz assim, versículo 7: Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma o quê? Campina, porque ele trará pedra angular com aclamações, graça a ela. E a palavra do bispo veio novamente a mim.
Não é não? Desculpe, e a palavra do pastor? E a palavra de quem? Do Senhor. A palavra é do Senhor. E a palavra do Senhor vem novamente a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos o quê? Acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos o quê? Me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, se sua Bíblia atualizada fala: não desprezeis os humildes começos, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Olha para mim, por favor. Olha só. Quem és tu, ó montes, diante de Zorobabel? É isso que a pessoa de fé fala. Quem és tu, agiota, para tirar meu sono? Quem és tu, dívida, para não te pagar? Quem és tu, humilhação, para não te vencer? Quem és tu, problema, para eu não te atropelar? Quem és tu? Quando a pessoa é da fé, ela fala: quem és tu, doença, para me matar? Quem és tu, situação, para me atribular? Ela cresce, ela pode ter um monte de problemas, mas ela cresce diante dos problemas, porque o Deus dela é maior. Diga: meu Deus é maior. E ele diz: não despreze os começos pequenos, humildes. Eu repito isso aqui: não queira começar grande, comece pequeno, comece difícil. Não queira esperar ficar tudo 100%, top da galáxia, para você começar. Começa pequeno, mas comece na humildade, e quando vencer, continue humilde. Comece pequenininho, trabalhando, lutando. Tem gente aqui que começou na rua, tem gente que começou de favor, tem gente que começou pegando emprestado, mas começou e hoje está arrebentando. Comece, não despreze os humildes começos. Olha a igreja como é que é. Olha a igreja. Ela começou aqui? Não, começou num coreto, era uma caixinha de som, não era microfone sem fio não, era microfone com fio. Lembra daquele que dava até choque? Era assim. Mas começa, vai na fé, porque vai dar certo. Fique em pé e diga: vai dar certo. Nós vamos orar agora, e olha para mim, por favor. Olha bem para mim, para você entender. Bem para mim, para você entender. Escute bem o que eu vou te falar agora. Olha quem eu quero que venha aqui na frente. Preste atenção, por favor. Por favor. Eu quero que venha aqui na frente você, que vive fora do Espírito. Seu negócio são os problemas aqui, ó. Você vive nessa pressão. Parece que você está dentro da panela de pressão. Pressão é bom para o feijão ficar bom, mas não para você. Eu quero que venha aqui na frente você que sai do espírito fácil, que briga por tudo. Você que fala assim: bispo, meu negócio é, eu sou um leão para trabalhar, mas Deus não está te abençoando. Por quê, bispo? Sabe por quê? Porque você não está tendo tempo para Deus. Você não tira tempo nem para a sua família. Toda a sua força é só para o trabalho. Não tenho tempo, não posso, e toma-lhe trabalhar. E tem gente que está até numa situação confortável, mas a ganância dela faz ela perder família, perder tudo. Sabe por quê? Porque ela não para, ela nunca está satisfeita. Então ela vai perdendo coisas que o dinheiro não vai comprar. Tem equilíbrio. Eu não quero que você seja acomodado, mas eu não quero que você seja um desequilibrado. Amém? Trabalhe, mas não trabalhe só pela comida que perece. Trabalhe, como Jesus disse, pela que subsiste, pelo espiritual. Trabalhe para que cada vez você fique mais forte espiritualmente, cada vez você seja mais firme na sua fé, cada vez você esteja melhor. Eu quero aqui na frente você que diz assim: bispo, Deus não está abençoando por causa de mim. Eu não foco o Espírito Santo, eu perco a cabeça fácil. Conviver comigo é guerra, bispo. Tem dia que nem eu me aguento. Sendo sincero para o Senhor, nem eu me aguento. Você vai vir aqui. Eu quero que venha aqui você que está com um monte de problemas. Eu quero que venha aqui você que diz assim: bispo, eu estou nessa situação de Zorobabel. Eu estou muito acomodado e tenho que sair.
Deus está me mostrando as coisas que eu não estou enxergando. Está faltando humildade da minha parte. Eu sou uma pessoa orgulhosa e quero deixar o orgulho aqui. Eu quero que venha aqui na frente você que está com tudo destruído, e você precisa da ajuda de Deus para reconstruir, porque Ele conseguiu reconstruir o templo, Ele conseguiu levantar, e Deus vai te ajudar para você conseguir se levantar também. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem fazendo dessa canção a sua oração, porque nós vamos clamar agora. Atende a voz. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor, Dai ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor, a minha meditação eleva aos céus, na longa noite, eu a ti vigiarei. Amém. Olha para mim, você quer ser abençoado? Quer mesmo? Agora você vai clamar como você nunca clamou. Agora você vai cantar como você nunca cantou. Agora você vai buscar como você nunca buscou. Vai ser na fé, mas você vai sair daqui hoje abençoado, em nome de Jesus. Você crê mesmo? Você crê que Deus cumpre o que Ele prometeu? Ele prometeu. A obra que Zorobabel começou vai terminar. A obra que ele começou vai terminar. O que Deus começou na sua vida, você vai terminar.